O governo federal criou 2 gabinetes de crise para acompanhar os desdobramentos do rompimento da barragem. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no início da noite no Palácio do Planalto e lamentou o desastre. Anunciou que estava mandando para Brumadinho os ministros do Desenvolvimento Regional, Minas e Energia e Meio Ambiente, além do secretário nacional de Defesa Civil. Disse ainda que a maior preocupação do governo era atender eventuais vítimas do que chamou de grave tragédia. O presidente Bolsonaro confirmou que viaja amanhã, às 8 horas, para Minas Gerais. Sobrevoaremos a região para que possamos, então, mais uma vez, reavaliando os danos, tomar todas as medidas cabíveis para minorar o sofrimento de familiares de possíveis vítimas, bem como a questão ambiental. Antes, às 4 horas, o porta-voz Otávio Santana do Rego Barros disse que o governo havia criado 2 gabinetes de crise, um no Palácio do Planalto e outro no Ministério do Meio Ambiente, para acompanhar a situação. O Cadastro Nacional de Barragens da Agência Nacional de Mineração classificava as 3 barragens de Brumadinho, que romperam hoje, como estruturas de baixo risco. Para fazer essa classificação, em 2016, o último dado disponível foram considerados o estado de conservação e o plano de segurança das barragens. Mas o próprio Cadastro Nacional classificava como alto o dano potencial que um eventual rompimento poderia causar. Para isso, foram considerados o volume total do reservatório, a existência de população nas redondezas e impactos ambiental e socioeconômico. Ambientalistas lamentaram a tragédia e cobraram. A WWF Brasil afirmou que esse é o momento de fortalecer os órgãos ambientais, o que, segundo eles, não aconteceu, mesmo depois do rompimento em Mariana há 3 anos. A gente está vivendo, depois de 3 anos, um desastre com as mesmas proporções. Será que a gente vai ter que viver novamente um outro para aprender? A gente precisa aprender que o caminho é de fortalecimento da fiscalização e da agenda social e ambiental, e não o enfraquecimento. Ambientalistas do Greenpeace culparam o poder público. A gente não pode mais perder vidas e impactar o meio ambiente por causa da negligência dos poderes públicos. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai acompanhar a apuração dos fatos e fiscalizar as medidas de segurança adotadas. E que poucos anos após o desastre de Mariana, essa nova ocorrência demonstra a necessidade urgente de modificação na legislação sobre barragens para a disposição de rejeitos de mineração. Também em nota, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, cobrou. Diz que é mais uma tragédia humana e ambiental que atinge o Estado e que reforça a preocupação com problemas crônicos e graves em nosso país. Lamentou o rompimento, que, segundo ela, requer providências firmes das instituições. Uma enxurrada de lama fez o Brasil inteiro relembrar hoje a tragédia ambiental e humana registrada há pouco mais de 38 meses em Minas Gerais. De novo em Minas Gerais, de novo pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale, que acabou provocando o transbordamento de outras 2 barragens. São os eventos dramáticos desta sexta-feira que você acompanha a partir de agora. No início da tarde, um mar de lama desceu por um vale cheio de sítios e vilarejos e saiu destruindo a vegetação, cobrindo as casas e revirando muitos carros. A lama destruiu praticamente tudo que ela encontrou pela frente. Aqui nesse ponto, 2 pilares de sustentação do pontilhão da ferrovia foram abaixo e levaram junto mais de 100 metros da linha do trem. Era 1h20 da tarde quando os bombeiros confirmaram o rompimento de uma barragem de rejeitos da mina do Feijão. Ela ficava numa área rural a poucos quilômetros de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Faz parte de um complexo de mineração da Vale. A empresa disse que a barragem tinha rejeitos de minério de ferro e não estava ativa desde 2015. Muitos funcionários estavam no refeitório. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no local. Olha aqui para vocês verem. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Olha para você ver.
Em pouco tempo, a lama cobriu a área administrativa da Vale e parte da comunidade da Vila Ferteco. Aproximadamente 1.000 pessoas moram na região. Em Brumadinho, a polícia avisou aos moradores do rompimento e outras 4 cidades da região estão em alerta. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. Porque o volume de água que está passando ali não é brincadeira. A pista já foi interditada e está descendo muito rejeito de minério ali. Sabe-se Deus o que aconteceu. Logo aqui embaixo passa o Paropeba. Provavelmente isso vai cair tudo pro Paropeba. É muita coisa que está descendo, muita coisa. Estourou a fiação toda. Estourou os postes. Aí, ó. Deus tem de piedade de nós. A imagem impressionante parece a repetição de uma cena de 2015 em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Essa lama ela tem uma consistência diferente daquela que a gente viu lá na barragem de Mariana. Ela parece que tem menos teor de água e nesse ponto aqui ela está bem estabilizada. Mas lá no meio a gente vê que ainda tem um rio de lama descendo, olha lá. Essa barragem que se rompeu hoje é chamada de barragem amontante, mesmo tipo da barragem de Fundão. O alteamento delas é feito com o próprio rejeito e em direção à barragem. Especialistas em mineração alertam que elas são as mais comuns e mais baratas. No fim da tarde, o Ministério do Meio Ambiente declarou que outras 2 barragens do complexo se romperam. Os bombeiros afirmaram que vazaram 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério. Essa quantidade é 1/4 do que vazou da barragem de Fundão, em Mariana, há 3 anos. As imagens de antes e depois do rompimento mostram a dimensão da destruição. A lama seguiu rumo ao rio Paraupeba, um dos principais afluentes do São Francisco. Parte do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte é feita com a captação da água do Paraupeba. A Copasa afirmou que está suspensa a captação da água do rio Paraupeba em Brumadinho e que o abastecimento da população atendida pelo sistema Paraupeba está sendo realizado por outras represas e pelo Rio das Velhas. No início da noite, o governador de Minas, Romeu Zema do Novo, chegou ao local da tragédia com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O presidente da Vale, Fábio Schwartzman, disse que vai investigar as causas da tragédia, que classificou como inaceitável. Nós não sabemos a extensão ainda, nós não sabemos a causa, mas o que eu quero dividir com vocês é a nossa consternação, nosso profundo pesar pelo que aconteceu. Não existem palavras que possam explicar a dor que eu estou sentindo pelo que terá sido causado às vítimas, se elas existirem. Porque com o volume de coisas que acontecem, certamente tem. A nossa preocupação, a minha preocupação, a Vale como um todo, vai se preocupar profundamente com as vítimas, a resgatar as pessoas, atender as pessoas, fazer tudo que tiver ao seu alcance para tentar enfrentar essa situação inimaginável. Não importa qual seja a causa, isso é inaceitável. Nós vamos fazer uma investigação rápida e profunda para descobrir o que aconteceu e vamos tomar as providências todas que forem necessárias. O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, disse agora há pouco que as equipes de resgate encontraram até agora 7 corpos. Os bombeiros de Minas Gerais declararam que até 300 pessoas podem estar desaparecidas. Segundo a mineradora Vale, havia empregados na área administrativa que foi atingida pelos rejeitos. Meu Deus do céu! Vai, sai! Ô, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. A lama também chegou à comunidade da Vila Ferteco e deixou um cenário de destruição.
várias casas foram atingidas. A pousada não existe mais? Não, nem pousada, nem a casa que estava ali. Quando chegamos ali, paramos com isso aí, menino trabalhando na pousada que tinha aqui, né? E o que aconteceu com você? Eu fui salvar a menina que estava precisando de ajuda lá na lama, lá no meio dos campos. Tem familiares aqui que trabalham na pousada em Nova Estância. Levou tudo, não sobrou nada. Então quem estava trabalhando ali, tem a esposa do Gelson, tem meu irmão. Está desaparecido? Tá tudo desaparecido. Escoltadas pela polícia, ambulâncias foram deslocadas para a região para fazer o socorro às vítimas. Um campo de futebol em Brumadinho foi usado como base para helicópteros que ajudavam no resgate. Este grupo estava ilhado no meio de muita lama, perto do local da tragédia. Alguns usavam uniforme de trabalho e acenavam para a nossa equipe como se pedissem socorro. Kelly trabalha numa fazenda perto da barragem. Estava em casa com um filho de 6 meses quando a lama chegou. Eu vi que a luz acabou, eu vim olhar pro poste, porque a luz está acabando aqui direto. Aí eu fui olhar pro poste, na hora que eu virei para trás, tudo caindo. Ela conta que uma vizinha que também saiu às pressas não conseguiu correr. E a menina ficou para trás, eu gritando, ficou presa debaixo dos negócios, caiu em cima da perna dela e teve que tirar ela. Tá viva. Ela foi para o hospital. Turistas que visitavam o Centro de Arte Contemporânea em Inhotim foram pegos de surpresa. Vim com a minha esposa, nós tínhamos passado a manhã em Inhotim, estava na hora do almoço. Quando nós íamos para o restaurante foi bloqueado e um funcionário avisou que havia havido a ruptura de uma barreira e estavam evacuando o parque. Muitas pessoas, principalmente funcionários, muito preocupados porque tinham parentes que trabalhavam na usina e no refeitório, que parece que foi atingido, pessoas chorando. Então foi uma situação extremamente angustiante. Eu tentei sair de carro, algumas pistas bloqueadas, e me avisaram que seria mais interessante eu ficar no parque, porque sendo uma região alta haveria mais proteção. Aqui no maior hospital de pronto-socorro de Minas, em Belo Horizonte, foi acionado o plano de assistência às vítimas de tragédias. Enfermeiros e bombeiros já ficavam ali na porta. Parentes de pessoas que estão internadas aqui foram orientadas a deixar o hospital para que as áreas ficassem mais livres. E a recomendação era prioridade no atendimento às vítimas da tragédia. No início da tarde, 2 helicópteros trouxeram 2 mulheres para o HPS. Uma menina de 15 anos e uma mulher de 22. Segundo informações, uma delas teve uma fratura na bacia e passou por uma cirurgia. No meio da tarde, outras 2 vítimas. Um casal também foi trazido para cá. Algumas pessoas chegavam nervosas à procura de parentes ou amigos que trabalham na região do rompimento. Este rapaz não tem notícias de um colega maquinista que estava num trem carregando rejeitos. Eu já liguei, o telefone dele só dá fora de área. A gente está tentando em contato com os amigos. A gente sabe que ele é uma das vítimas, a gente não sabe a situação que ele se encontra. Estes 2 irmãos não conseguiam comunicação com um irmão que estaria dentro da empresa Vale, hoje trabalhando numa empresa terceirizada. Sempre conseguimos, hoje não atende. Sem notícias.